gente, Efésios, capítulo 6, versículos 5 até 9. Quem regularmente está aqui conosco, aos membros dessa igreja, aos irmãos, os irmãos que frequentam assiduamente, sabem que nós estamos numa jornada há meses, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e temos aprendido tanto da parte de Deus, uma carta que é escrita à igreja, que instrui o povo do Senhor. Por isso, eu nomeei essa série de mensagens com o seguinte tema: uma igreja edificada para a glória de Deus. Essa igreja é instruída pelo Senhor e essa carta é a palavra inspirada de Deus que tem nos comunicado. E algo muito belo de caminharmos em textos inteiros, em cartas completas, é porque nós temos uma gama de assuntos que nos são dados da parte de Deus. A gente deixa de estar repetido num tema e acaba ouvindo algo completo. É como se fosse da parte do Senhor um cardápio nutritivo à sua igreja e ao seu povo. Hoje nós falaremos aqui nesta carta de um assunto que ainda permeia o ambiente da família. E esse assunto é acerca de servos e senhores. Muito embora para o nosso contexto não se aplique diretamente, tal qual aqui está, nós ainda podemos entender o que a Escritura nos ensina na relação do nosso trabalho, líderes e liderados, empregados e empregadores, e é isso que o Senhor tem a nos ensinar aqui nessa noite. Vamos ler a Santa Escritura, Efésios capítulo 6, dos versículos 5 até 9, se você puder, permaneça com sua Bíblia aberta. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, que para ele não há, ou que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos mais uma vez. Pai Santo, é a tua bendita palavra, obrigado por tê-la em nossas mãos. Obrigado por poder estudá-la, ouvi-la. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas crianças que agora também ouvirão a instrução ao coraçãozinho delas, na linguagem delas. É tão bom vê-las crescendo, desabrochando. O Senhor tem sido tão bondoso para conosco. Agora, Pai, por misericórdia, mais uma vez nos instrua, fale a nós precisamos de Ti, carecemos do Senhor. Grande é o Teu nome e nós somos o Teu povo, uma centelha daquilo que é a Tua igreja espalhada por este mundo. Fale-se conosco mais uma vez, Pai querido, assim confiamos, oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Se os irmãos observarem aí no texto, a partir do versículo 22 do capítulo 5, ele começa a falar do lar cristão, marido e mulher. O assunto de marido e mulher transiciona para pais e filhos, que foi o sermão que preguei domingo passado. E ainda no mesmo tom ele fala agora de servos e senhores, porque o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está escrevendo para aqueles cristãos dentro de casa. Para aqueles cristãos que precisavam aplicar o evangelho à vida no lar. No lar nós temos, em primeira instância, marido e esposa. Nós temos os filhos, consequência desse casamento. E também haviam os servos que ali estavam. E quando você lê na sua Bíblia servo, eu imagino que você já presuma que não seja exatamente um servo como a gente imagina ou pensa nos nossos dias. Aqui de fato eram escravos. E infelizmente há um ponto da humanidade em que um ser humano subjuga o outro. E os escravos eram tidos como propriedades, considerados como descartáveis. Por isso que nos salta aos olhos, por exemplo, quando um centurião pede a Jesus em favor de um escravo da sua casa.
E aí Jesus disse que nem Israel havia achado uma fé tal qual aquela daquele homem, porque ele pensava no bem-estar daquele que para muitos era um produto. Naquele tempo as pessoas consideravam escravos como gente com consciência, mas sem alma, como objetos que poderiam ser trocados, descartados, muitas vezes violentados com absoluta violência, mas agora o Evangelho vem para abalar essa percepção social e para fazer com que aqueles crentes agora não observassem mais, não olhassem mais para os trabalhadores que estavam dentro da sua casa como como dono de pessoas, mas agora como crentes em Jesus, eles observavam como pessoas de fato. E alguns destes eram co-irmãos do Senhor, porque havia senhores e servos convertidos ao mesmo Deus. É o caso da carta a Filemon. Onésimo e Filemon, apesar de serem senhor e servo, escravo, tornaram-se crentes em Jesus. E o Evangelho abala tudo isso, transforma. E o que nós temos ouvido, irmãos, é que o Evangelho mexe, impacta, transforma tudo que temos e somos. Se assim não for, nós caímos na lástima, no grande perigo de sermos consumidores religiosos. Clientes de uma instituição em que a gente vai e se serve com o que quer e volta a viver nossa vida como se nada tivesse acontecido. Mas não é assim com o genuíno discípulo de Jesus. Aqui, irmãos, no domingo à noite, é o encontro do povo, ou deveria ser, que viveu a semana para Jesus. O nosso culto aqui é a celebração, é a convocação, é a solenidade do povo que em nome dele se reúne, porque cada qual viveu aqui no seu trabalho, na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu lazer para o Senhor, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, e agora nós nos encontramos. E aí, irmão, como é que foi a sua semana com Jesus? E aí, irmã, como é que você caminhou com Cristo? Vamos adorá-lo, porque tem mais uma semana se ele não voltar, e nós vamos viver o Evangelho. Amém, meus irmãos? E agora esse Evangelho chega para dizer: senhores e servos, a coisa mudou. Vocês não enxergam mais como a sociedade dita, como o império falava, como a economia do tempo dizia. Agora as coisas mudaram. Como que nós aplicamos essa verdade para os nossos dias, uma vez que, louvado seja Deus, não há mais escravidão, pelo menos formalmente falando? Ora, irmãos, nós precisamos entender a nossa relação com o trabalho. Senhores, nesse caso, poderíamos chamar de empregadores e os servos de empregados. Todos nós aqui trabalhamos de alguma forma. Seja até na informalidade, seja no afazer doméstico, você trabalha. E a maioria trabalha com outros colaboradores, empregados. Você pode ser um empregador, você talvez seja um empregado, mas talvez lidere pessoas no seu trabalho e precisa do Evangelho para lidar com isso. É difícil, gente. Eu acho que o primeiro campo de batalha da nossa vida é a nossa casa e o segundo é o nosso trabalho, onde nós passamos boa parte do nosso tempo, de nossa rotina, e lá nós temos que colocar o Evangelho em prática. Talvez você, ao pensar nisso, se lembre assim: nossa, meu trabalho tem me trazido dores, sofrimento, eu já tive problema, já fui alvo de intriga, de discórdia, de fofoca, de maledicência. Geralmente esses ambientes precisam do Evangelho. E se o Senhor te plantou lá, há algo que Ele quer nos lembrar e nos instruir. Então, quando nós olhamos para o texto aqui, há instruções benditas. E eu quero aplicar desta forma. O Evangelho transforma a relação de empregados e empregadores. Porque o Evangelho transforma tudo que temos e somos, inclusive a nossa relação de trabalho. A maneira que observamos, que enxergamos o outro à nossa volta. E veja, irmãos, no primeiro versículo ele diz para nós, no versículo 5, quanto a vós outros servos, é uma transição, ele acaba de dizer a filhos, a pais, e agora ele remete-se a servos, dizendo, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Pode passar, filha, por favor. Aos empregados para com seus empregadores. A primeira coisa que ele destaca aqui, eu tinha feito uma animaçãozinha para entrar um por vez, mas eu acho que não deu muito certo. O primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, do compromisso desses cristãos que trabalham, que servem,
Ele começa dizendo no versículo 5, veja a primeira parte comigo. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. A primeira coisa que o texto destaca é que aquele que trabalha, que serve, ele deve ser respeitador. Há um Senhor segundo a carne, há um líder, há um chefe, há alguém que Deus colocou sobre nós. Ele não é o nosso Senhor absoluto. Ele não está, como nós cantamos aqui, acima de todos. Por isso que Paulo enfatiza que é um Senhor segundo a carne, que é o nosso líder, que é o nosso empregador, que é aquele que está sobre nós, e nós, como cristãos, devemos ser respeitosos, honrá-los. Entender que o lugar onde Deus nos plantou, que o trabalho que Deus nos concede é fruto da sua bondade. O cristão, irmãos, ele não é um maldizente por onde passa, mas bendiz a tudo e a todos. Como disse recentemente, exala o bom perfume de Cristo. Ele bendiz o seu trabalho e quem está à sua volta. Difícil é trabalhar com alguém rixoso, com alguém que quando entra parece que derramaram uma tonelada no ambiente, de tão pesado que fica. É reclamação o tempo todo, é divergência, é problema. Nós, como crentes em Jesus, somos respeitosos no nosso ambiente de trabalho, com temor e tremor. E nós vamos entender por quê. O segundo aspecto que está aqui nesse versículo, diz o seguinte, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Com sinceridade, refere-se a fazer o trabalho sem fingimento, sem duplicidade, sem engano. Ele é o mesmo trabalhador quando está sendo vigiado, quando está sendo observado, ou se não há ninguém, porque ele não faz para o seu empregador. Em última instância, ele serve ao Senhor, ele é honroso com a sua vida, ele abençoa e é abençoado. Irmãos queridos, isso é algo para a gente pensar de forma interessante. Fazer um bom trabalho é a vontade de Deus para a sua vida. Fazer um bom trabalho, ser honroso, praticar bem, colocar em prática, cuidar das tarefas que lhe foi confiada, é honroso ao Senhor. A reforma protestante, eu já disse isso inúmeras vezes na igreja, ela transformou a economia da Europa. Isso não são nem estudiosos religiosos, até observadores de fora do prisma, da perspectiva cristã, disseram, olha, o protestantismo mudou a economia. E por que disso? Porque as pessoas começaram a levar o trabalho muito a sério, entendendo que quem trabalhava não trabalhava para qualquer um, trabalhava para o Senhor. Em livros de história da igreja, você verá que, por exemplo, um móvel que um protestante fazia era facilmente reconhecido pelos acabamentos. Você virava uma cadeira e olhava da parte de baixo dela e você dizia, isso é um protestante que fez. E por quê? Porque o protestante fazia o acabamento perfeito, e mesmo que ninguém estivesse vendo, ele sabia que ele estava fazendo aquela cadeira para a glória de Deus, e Deus veria o seu trabalho com sinceridade de coração. Execute, realize, faça o que Deus te chamou. Nós precisamos de mais crentes no trabalho. Nós precisamos de pessoas honestas que caminhem com Jesus onde Deus as plantou. Irmãos queridos, você sabe que assustadoramente nós temos uma gigantesca bancada, dita bancada evangélica, no nosso Congresso Nacional. E eu pergunto a você, apesar de o número ser expressivo, alguma coisa tem mudado realmente no nosso país? Porque precisa gente que caminhe com Cristo onde Deus plantou. Eu digo isso na igreja, irmão, seria tão bom você falar assim, irmão, pode levar o seu carro para arrumar naquele mecânico porque ele é crente, ponto final. Porque ele não vai fazer de graça, é o trabalho dele, ele vai cobrar um preço justo, ele vai explicar para você, mas ele não vai te enganar, ele não vai te roubar, não é porque ele te conhece, mas porque ele conhece a Deus, porque ele teme ao Senhor, e a maneira que ele faz o seu trabalho, ele não faz para você, ele faz para o Senhor. Já pensou você falar assim, pode procurar alguém para fazer a reforma da sua casa, que não vai te enrolar, porque ele teme a Deus. Ele nem sabe quem você é, não é porque alguém instruiu, falou, recomendou, mas porque ele teme a Deus. Não deveria ser assim conosco, irmãos? Todos nós que professamos a fé, deveríamos ter temor no nosso trabalho. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós temos que ser perfeitos em tudo,
E tem gente que confunde isso. Acha que o crente tem que fazer de graça. Olha, do fruto do seu trabalho você vai comer. O irmão que você quer que faça de graça vive disso. É claro que em algum momento nós temos que usar de liberalidade, generosidade, mas o que eu estou dizendo é o ponto, irmãos, da ética, da integridade naquilo que fazemos. Isso deveria impactar a nossa vida. A gente não deveria duvidar de um profissional crente. Eu sou de uma época, irmãos, olha só, eu nunca imaginei que eu estaria usando essa frase tão rápido. Mas eu era criança e os meus avós drastos tinham uma vendinha de cidade que se comprava com caderneta. E ninguém na minha casa era crente. Mas eu me lembro de frases ditas assim: fulano veio aqui comprar, pode vender fiado para ele, pode vender porque a família é crente. Eles não eram crentes que estavam falando. Mas sabe o que eles estavam entendendo? Eles temem tanto a Deus, eles têm um zelo tão santo pela sua vida, uma integridade tão correta que eles não vão ficar devendo para as pessoas, porque eles são honrosos para com Deus. Aonde que nós nos perdemos, irmãos? Aonde que isso mudou? Outra coisa mais, irmãos, aqui no texto, veja versículo 6, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E um terceiro aspecto que eu destaco é que trabalhadores cristãos devem ser coerentes espiritualmente. Eles devem viver o evangelho que professam na igreja. Você não pode dizer aqui: Deus me chamou para ser um abençoador de pessoas, levantemos as mãos e o adoremos, e na segunda-feira você está pensando quem que você vai atazanar no seu trabalho. Quem que será que eu vou prejudicar a semana, atrapalhar ele, perturbar? Quem será que eu vou colocar a pedra no sapato? Você não pode, irmão. Porque você dá um mau testemunho de Jesus, você não honra o Senhor e você está vivendo um dualismo perigoso que vai te matar espiritualmente. Você está pensando que pode ser uma coisa na igreja e outra no trabalho. Isso é uma mentira das trevas. Nós somos um só, irmãos. Não existem dois Renatos. O que sou aqui, sou na minha casa, é quem sou. O que sou no trabalho é quem sou. Não adianta, não esconda isso. Não se engane. Você é quem você é de fato. Esse é um grande perigo da religião, irmãos. Ela vai formatando a gente para a gente estar na igreja e proceder de uma forma, e ter um jeitinho de cantar, de falar, de cumprimentar as pessoas. Mas se isso não for a sua vida, nada importa. Ó, irmãos, Deus muitas vezes criticou seu povo, censurou o seu povo, confrontou o seu povo. E há um texto em Isaías que honestamente me chama a atenção, em particular, que Deus diz assim: quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Quem pediu a vocês esses sacrifícios? É a primeira vez que li, eu disse: ora, foi o Senhor. Mas não é isso que Deus está dizendo. A pergunta é retórica, é óbvio, porque o povo sabia. O que Deus está dizendo é: eu não quero sacrifício vazio, eu não quero culto vazio. E aí o Senhor vai destrinchando a história. Quando vocês deixam de cuidar do pobre, quando vocês favorecem um rico em detrimento do menos favorecido, quando vocês mudam a balança, quando vocês julgam a causa em benefício próprio, o culto de vocês se torna vazio. Quando você é um trabalhador relaxado, desonroso, irmão, seu louvor aqui é prejudicado. É isso que o texto está dizendo. O Senhor não quer ouvir o seu culto se a sua vida não for um culto. Então pense muito nisso, irmãos. Pense, aplique o evangelho ao seu coração, seja coerente. Irmãos, olha o que ele está dizendo. No texto que acabamos de ler: não servindo à vista, ou não serve para ser visto, para ser observado, só para que as pessoas vejam, mas quando ninguém está vendo, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O mecânico que arruma o meu carro, se ele crê no Senhor, ele arruma para Jesus. Se alguém faz o pão, o padeiro prepara o pão para as pessoas, e se ele crê em Jesus, ele sabe que está fazendo aquele pãozinho para Cristo. É isso que o texto está dizendo. Não para homens, mas para Cristo. Isso muda tudo. Isso transforma tudo que nós fazemos. Porque Deus tudo vê, Deus tudo observa. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Muitos de nós vivem em busca
de uma vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero saber. Não é nenhum pecado você buscar a vontade de Deus para o seu futuro, no sentido de, Senhor, dirige os meus passos, organiza a minha vida, mas tem muita vontade de Deus revelada aí que nós estamos negligenciando. Sabe qual é a vontade de Deus para você amanhã? Vá para o seu trabalho, honre Jesus, chegue no horário certo, faça bem a sua tarefa, ame as pessoas, ponha um ouvido de conselheiro, ore por alguém, perceba os problemas, seja uma luz lá, seja o sal que salga, e isto é a vontade de Deus, está aqui no texto. Acabou de descobrir, estava em dúvida? O Senhor te deu uma revelação especial nessa noite. Palavra de Deus. E o texto continua, irmãos, dizendo, versículo 8. Vamos juntos, o 8. Certos... O quarto aspecto aqui, desse trabalhador para o Senhor, é que ele entende que sempre há, pela graça de Deus, uma recompensa. A obediência é recompensada. Nós não temos salvação por obediência, e eu explico muito sucintamente para você, porque a nossa obediência é falha. Nós não somos salvos por obediência, pelas obras, porque nenhum que está aqui tem a capacidade de dizer, Senhor, está chegando o dia do Senhor me chamar para a eternidade, então prepara o meu lugar porque eu obedeci todos os mandamentos. Quando você já fala isso, já mostra que você é um pecador, porque a Bíblia diz assim, todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. É simples. Pense nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você já começa a murchar. Senhor, todos os dias, toda hora, sim. Ao próximo como a ti mesmo. Você nunca desviou de alguém pensando, não é problema meu. Entre outras coisas. Quem de nós nunca invejou no coração? Olhou alguma coisa e disse assim, ixi, por que não para mim? Por que para ele? Eu acho que eu merecia mais. Nós pecamos. Então nós não somos salvos por nossa obediência. Nós somos salvos pela obediência de Cristo. Por isso que não por obras, mas pela obra dele. Entretanto, a obediência é recompensada por Deus. A Bíblia diz, tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Quem semeia na carne, colhe destruição. Quem semeia no Espírito vai colher vida. Os atos do povo de Deus, o Senhor é muito claro com eles. Ó Israel, ouve o Senhor teu Deus. Se vocês me obedecerem e andarem pelos meus caminhos, eu vou vir até vocês, vocês vão ter uma boa colheita, vou afastar os inimigos, vou abençoá-los. Mas se vocês me deixarem, então vocês receberão também o juízo sobre a desobediência. E o que o texto está dizendo é que obedecer a Deus sempre haverá recompensa. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Irmão, se você faz para Jesus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, diz a Escritura, contemplando os fiéis. Quem faz para o Senhor sabe que Ele está vendo. O nosso coração entra em crise com isso, não é? Ainda mais em épocas de exposição. Não é verdade? Época que todo mundo se exibe. Os influencers da vida fazem boa ação, exibem para todo mundo, mostra, faz. E todo mundo quer receber aplauso, todo mundo quer receber elogio. Mas tem muitas coisas com o Senhor que são nos bastidores. E o Senhor criticou duramente a religião dos fariseus, porque eles faziam e tocavam trombeta. Eles davam com uma mão e acenavam com a outra. Ei, tira selfie aqui. Nem tinha selfie na época dos fariseus, mas você entendeu aí. Olha para mim que estou fazendo, como eu sou bom. Mas muitas coisas que nós fazemos, ninguém vê. Deus vê, irmão. Deus contempla. E quem que recompensa a gente? O Senhor. Irmãos, no céu nós teremos tanta surpresa. Tantas pessoas que estarão lá com o seu galardão, com a sua recompensa, sendo chamados de benditos diante de Deus, são pessoas anônimas, que nós sequer ouvimos falar delas. Mas que honraram Cristo, que amaram, que serviram Jesus com toda a sua vida, sabendo que Deus é que vê e contempla. Irmãos, obedecer o mandamento do Senhor, o servo sabe disso. É mais valioso do que qualquer salário, do que qualquer bônus, do que qualquer 13º, qualquer recompensa financeira, jamais se equipara a Deus dizer, eu te vejo, eu sei que você faz para a minha glória, eu sei que você faz com dedicação, eu sei que você faz ao Senhor. Amém, meus queridos? E agora nós temos, no último versículo, 9, vamos juntos? E vós...
esse versículo não terá tanto impacto se você não pensar o que eu disse inicialmente. Paulo está falando a um contexto social que as pessoas tinham seus escravos comprados, vendidos como uma mercadoria. Ele está dizendo, não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque você comprou essa pessoa por algumas moedas e você é abastado que Deus está te favorecendo mais que a ele. Lembre-se bem, o mesmo Senhor seu é o Senhor dele. Você talvez esteja pensando assim, pastor, o sermão já acabou para mim porque eu sou apenas um mero trabalhador, não empreguei ninguém, não vou ser líder de ninguém. Olha, você não sabe. E sempre algum de nós tem uma tarefa a fazer, a realizar. É natural que com o tempo de trabalho a gente aprenda a liderar outras pessoas. Eis um desafio muito grande, irmãos, lidar com gente. Gente, desde que o homem pecou, é confusão. Começa lá no Éden e até Apocalipse, quando Jesus redime todas as coisas, há problema no ajuntamento. E mesmo onde a igreja está cheia do Espírito Santo, o milagre acontece, eles partem o pão, de casa em casa oram, estão em comunhão, repartem os seus bens, as suas propriedades. Você vira um capítulo, já começa, pois é, mas as viúvas aí, gregas estão sendo esquecidas, a judia, o pessoal põe 2 porçãozinhas no prato dela, enquanto as... Entenderam? Sempre haverá problema, nós precisamos do Evangelho e do nosso Redentor que redime todas as coisas. Então ele nos lembra algumas coisas importantes. Vocês, senhores, empregadores, líderes, vocês que têm subordinados, pessoas ao poder de vocês, de igual modo, procedei com eles. Que igual modo? Da mesma forma que ele acaba de dizer acima para o servo, o Senhor tinha que proceder do mesmo modo. O servo tinha que trabalhar sabendo que o Senhor o vê. O empregador tinha que cuidar dos seus empregados, sabendo que Deus o vê. Se o servo tinha que submeter ao seu senhor, humanamente, carnalmente, sabendo, entendendo que ele faz ao Senhor, aquele que emprega sabe que ele faz a Deus do mesmo modo. É isso que ele está dizendo. E o texto continua, deixando as ameaças. Ora, irmãos, por quê? Porque muitos desses empregadores agiam com violência, com castigo. É triste, mas na história há essa mancha. Nós sabemos o quanto isso, alguns filmes, séries retrataram essa história. Quem já assistiu, por exemplo, aquele filme, salvo equívoco, 12 anos de escravidão? É 12 anos? Alguém me ajuda aí. É? 12, não é? Irmãos, aquilo é terrível. Você sai com o estômago embrulhado, você chora por ver aquela situação. Tamanha crueldade, brutalidade de um homem que, na verdade, era inocente por toda a história e deve ser como ser humano. Mas agora o Evangelho diz, ei, você tem alguém sobre o seu cuidado? Não haja com ameaça, com violência. Isso aqui vale para nós como líderes. Amedrontar, ofender, humilhar, rebaixar pessoas, diminuí-las. Porque nós temos o poder. Cuidado com a soberba. Irmãos, a liderança é um ambiente fértil para a tentação da soberba, da arrogância, da ganância, diminuir pessoas. Você já viu alguém que fala assim, fulano recebeu uma liderança, se transformou? Não, irmão. Só revelou o que estava no coração dele. É a velha história da revolução dos bichos. Só revelou o que estava no coração. Agora ele está reproduzindo um comportamento, ele está se vingando de uma forma humana e carnal. Cuide bem de quem Deus te confiou. Pense como Jesus lideraria aquelas pessoas. Não significa que você não tem que ser firme, correto, justo, tem que corrigir. Porque o nosso tempo, o amor, irmãos, o amor virou assim, parece que um mousse de chocolate. O amor é marshmallow. Ninguém pode ser firme no amor. Não, irmão, o amor corrige. O amor instrui. Então, se você é alguém que ama o Senhor, você tem que ter firmeza, sim. Não é porque você é crente que vira uma balbúrdia onde você está. Mas em amor, em firmeza, sem desrespeitar, sem diminuir, sem ofender. Quantas pessoas são doentes porque o seu ambiente de trabalho se tornou um ambiente tóxico, pesado, cruel? Quantos chefes já perseguiram os seus liderados, os seus empregados? Quantas mulheres aqui, irmãs, já ouviram piadinhas sem graça, maldizentes, dos seus chefes no ambiente de trabalho? E talvez alguns desses até diziam ser cristãos naquela ou nesta igreja. Nós precisamos ser íntegros diante de Deus. Ser chefe, empregado ou patrão
como a gente usa expressões, não lhe confere o direito de fazer o mal ao seu semelhante, humilhar, maltratar ou qualquer outra atitude de prejuízo, porque a sua liderança é feita diante do Senhor. Se lembra o que Jesus disse para Pilatos? Nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dado. Então, meu querido, não se ensoberbeça não, você só está lá porque Jesus te preserva. Não seja autoritário, não seja arrogante, seja humilde no Senhor. A posição de autoridade sobre pessoas pode ser muito propício para tentações, como eu disse. Arrogância, soberba, malícia, ganância, entre outros. Se Deus tem te dado essa condição de chefe, líder, empregador, guarde o seu coração. Fuja de tais pecados. E por último aqui, irmãos, no final do versículo tem algo muito belo para nós. Sabendo, vamos juntos esse versículo, essa parte? Sabendo o Senhor é Senhor de todos. E para Ele não há diferença. Ele não está observando de forma distinta. E essa expressão que Paulo diz, Ele está nos céus, você faz um contraste com aquele Senhor terreno. Esse Senhor que está nos céus denota soberania, majestade, poder, domínio. Ele está vendo tudo e todos. Meu irmão, o Senhor está nos alertando. Porque a Bíblia diz que nós teremos de dar conta de cada palavra torpe que a gente falar. Quem dirá das nossas atitudes? Da maneira que nós lidamos com pessoas. Eu estou caminhando para concluir quando Jesus diz assim: vinde benditos, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive nu e vocês me vestiram, eu estive preso e vocês foram me visitar. Eles disseram: mas quando, Senhor, fizemos essas coisas? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. E para outros diz: apartai-vos, malditos, não vos conheço. Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso e vocês não me visitaram. Mas quando, Senhor? Ninguém teve informação que o Senhor estava preso. Ninguém teve informação. Se alguém me contasse que Jesus estava com fome, mas eu ia na hora pedir alguma coisa pelo delivery, eu ia fazer um bolo. Quando, Senhor? Quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos. Talvez tenham pequeninos de Jesus bem do seu lado, esperando você ter um ato de generosidade. Deus te deu tanto. Lembra da sua vida? Deus te deu tanto. Seja amoroso, generoso, compartilha, sirva, compartilhe, sirva. Lembre que Deus não faz acepção de pessoas, nós fazemos. Nós somos tão miseráveis, irmãos. Nós dividimos pessoas por nacionalidade, por faixa etária. O ser humano é tão terrível nisso, por cor de pele, por etnia, por classe econômica. E você acha que é só nos nossos dias? Tiago já alerta que o pessoal arrumava o melhor lugar para aquele que chegava bem vestido, com um anel nos dedos, o irmãozinho mais simples. Não, fica aí atrás mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Talvez seja essa a grande crítica que aqueles religiosos apontavam para Jesus, porque eles não aceitavam. Se eles estavam o tempo todo na lei, na perspectiva deles, bonitinho, bem arrumadinho, cumprindo todas as coisas, Jesus vem e não vem na nossa casa. Jesus vem e vai sentar com gente lá de fora, Jesus vai conversar com pessoas que a gente nem quer papo, nós vamos falar com eles, que é isso? Gente da ralé, gente que está aí marginalizado, que não tem nada para oferecer, Jesus vai falar com estas pessoas. Aí o Senhor diz: olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. João Batista não comia nem bebia, vocês criticaram ele, o Filho do Homem come e bebe, e vocês o chamam de glutão e beberrão. Porque Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. Guarde isso no seu coração, trate isso na sua alma, entenda isso em todas as suas relações. Deus não faz acepção, e Deus nos colocou para amar e servir, seja qual a nossa posição, honremos a Deus. Temos aprendido nessa jornada
que o Evangelho permeia, impacta e transforma todas as nossas relações, inclui o trabalho. Passamos boa parte da nossa vida no trabalho. Evidenciaremos o Cristo que servimos e a fé que professamos na nossa vida, no nosso trabalho. Servos, empregados, trabalhadores, honrem ao Senhor com a vida e com o trabalho de vocês. Não é errado, irmão, que você busque um reconhecimento, que você busque se aprimorar. E se não há um caminho para você ali, não é pecado que você galgue outras posições ou busque outros lugares. Mas enquanto Deus te plantou, honre, abençoe. Senhores, empregadores, líderes, patrões, honrem a Cristo. Seus empregados são as pessoas que Deus confiou a você. As honre em Jesus. Quando você as honra, quando você as cuida, quando você zela, você faz ao Senhor. E se lembre, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé para orar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a falar com Jesus nessa hora acerca do seu trabalho. É bem possível, isso não é nenhuma revelação extraordinária, é apenas uma estatística. É bem possível que boa parte dos irmãos que aqui estão tenham descontentamento no seu ambiente de trabalho. Seja por algum momento, por alguma pessoa, seja por uma circunstância, seja pela posição que você está. Talvez você esteja pedindo que Deus abra uma porta de trabalho para você. Uma oportunidade de você poder honrar o Senhor com a sua vida. Talvez você precise e tenha lidado com isso, porque já lidei com isso, na crise de ser cristão no seu trabalho. Tão difícil, não é? Depois que você soltou a rédea, você tem uma posição, um posicionamento, um testemunho. Peça a Deus graça. Você que é empregador, que é líder, esteja pensando, que dor de cabeça que tenho tido, que pessoas difíceis. Ore ao Senhor por isso. Os apresente em oração. Se você puder, faça uma listinha de todos aqueles que trabalham com você e ore individualmente por cada um deles. Ore ao Senhor para que eles sejam abençoados. E se alguém estiver causando problema, compartilha com Jesus e diga, Senhor, esse problema é meu e seu. Eu estou te honrando. Eu coloco essa pessoa diante do Senhor. Abençoe. Ore por isso. Oremos, irmãos, para que Deus suscite dentre nós, levante profissionais, crentes. Não meia boca, não mais ou menos. Gente comprometida com Jesus, em que a gente pode dizer, esse irmão honra a Deus no que faz, essa irmã honra ao Senhor, é justa, é santa, o seu ambiente de trabalho é uma bênção, nós podemos confiar, porque ela teme a Jesus. Ensinemos os nossos jovens e adolescentes a valorizarem e honrarem o trabalho. É da parte do Senhor, é assim que Deus quis. Para valorizarem, para olharem para o que os seus pais trabalham, fazem, e que assim seja uma bênção. Vamos falar com Deus? Pai Santo, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é quem estabeleceu o trabalho. E antes mesmo da queda, o ser humano lá já lavrava a terra, trabalhava, servia e fazia. E a tua palavra diz que com o pecado veio o peso sobre isso. Tornou-se mais árduo, mais dificultoso, mais penoso trabalhar. Mas mesmo assim, do fruto do trabalho, nós mantemos nossa casa, a nossa família, o sustento para o nosso lar. E é tão difícil, Deus, aplicar o que ouvimos e falamos aqui na nossa vida, no cotidiano. Mas dá aos teus filhos e a mim também a condição de sermos servos tementes ao teu nome, aonde o Senhor nos plantou. Que honremos a tua palavra e que na igreja ou no trabalho sejamos as mesmas pessoas que temem a ti. Dá aos teus filhos a sabedoria para lidarem com problemas, à luz da tua palavra. Dá aos teus filhos graça para serem evangelistas lá. O nosso trabalho é um campo missionário onde o Senhor nos plantou, Pai. Que pessoas desejem conhecer a ti, conhecer a igreja, que estes servos e servas servem, porque há algo diferente do Senhor. Há um brilho, há uma graça, há um bom perfume, e que assim seja, Pai. E que em nome de Jesus, o Evangelho e o teu nome seja honrado por intermédio destes homens e mulheres de Deus.
aonde o Senhor os colocou. Dá um coração sábio nos conflitos, nas dificuldades, na hora que o nosso coração se enche de vontade de lamentar, de maldizer. Em nome de Cristo, nos ajude. Pai, abençoe aqueles irmãos aqui que são empregadores, que têm colaboradores à sua subordinação, que já tiveram dificuldade, que já lidaram com gente difícil. Oh Deus, dá a esses servos sabedoria, graça. Eles são um instrumento para abençoarem e alimentarem famílias. Eles abençoam vidas, então em nome de Jesus, prospera o trabalho desses irmãos, bem como daqueles que trabalham com eles, mas lhe dê muita sabedoria, graça, um coração humilde, temeroso, ao teu nome. Aqueles que lideram no trabalho, também tem esta relação, Senhor, precisamos de Ti, precisamos contemplá-lo, vê-lo e obedecê-lo. Que esta igreja viva o Evangelho e seja assim ensinada até o retorno de Cristo, em todas as instâncias da sua vida. Para isso, Pai, nós te pedimos a ajuda, a graça do Teu Espírito. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.